E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Cano, eu sou o pai dos FIIs e eu criei este canal para te ajudar a investir em fundos imobiliários. Hoje eu vou falar um pouco sobre o HTMX11, é um fundo imobiliário de hotéis aqui de São Paulo, tá? Vou falar um pouco sobre o histórico deste fundo imobiliário, vou falar um pouco sobre o portfólio dele, vou falar principalmente sobre os dividendos, que é onde os investidores ali eles têm mais dúvidas, e vou falar se vale ou não a pena investir nesse fundo, tá bom? Então, começando aí com algumas informações gerais do fundo, ele está cotado hoje perto de R$ 87,80. Ele não está pagando dividendos, tá? Então tem um dividend yield aí de 0%. Ele está com preço sobre valor patrimonial de 0,68, ou seja, está bastante descontado se olhado o seu valor patrimonial, e tem aí 22 mil cotistas, tá bom? O que é legal falar sobre o PVP é que o PVP a gente não utiliza muito para fundos de tijolo, que é o caso do HTMX, tá? Porém, ele é um indicador que é válido, é um indicador secundário, né? Você não deve tomar a decisão de investir no fundo imobiliário olhando só para ele. Mas ele é um indicador, sim, na minha visão, importante, tá? Falando um pouco aí sobre o portfólio do fundo, né? O fundo ele tem muitos imóveis aqui, é bastante diversificado em imóveis, em hotéis aqui em São Paulo, né? Inclusive existe uma diversificação entre os tipos de imóveis. Então, hotéis lá que tem uma diária mais cara, hotéis que tem uma diária mais barata, ele tem bastante diversificação nesse sentido. Onde é que ele não tem diversificação? É a diversificação regional, tá? Então ele é focado em São Paulo mesmo. Então existem esses três pontos aí. Existe uma diversificação entre hotéis e entre tipos, né, de hotéis, e não existe uma diversificação muito entre regiões, tá? Falando um pouco dos dividendos desse fundo imobiliário, né? Os dividendos eles ainda não estão sendo pagos, tá? A gestão ela colocou no relatório gerencial que os resultados estão sendo bons por dois motivos, tá? Então, nos últimos meses aí foi bom por causa do Lollapalooza que teve, que é um festival de música que acontece aqui em São Paulo, e estão acontecendo muitos congressos, principalmente da área da saúde, por isso que os hotéis eles estão aí com uma boa ocupação. Até falando da ocupação dos hotéis aí, da média diária que eles têm, é legal a gente destacar que isso vem melhorando com o tempo, tá? Então, aí em fevereiro de 2022, o fundo ele estava com uma taxa de ocupação de 47%. Hoje já está em 63%, então subiu um pouco, isso é positivo. Se a gente olhar a diária média aí, né, dos quartos de hotéis, também subiu, tá? De R$ 302 para 375. Então isso é bastante positivo na minha visão e na visão do gestor, obviamente, também, né? Se a gente falar um pouco do prejuízo aqui que o fundo imobiliário ele tem frente aí os dividendos, né? Por que que ele não está pagando dividendos? Justamente porque ele está com um prejuízo aí acumulado de R$ 1,29. Só que, né, por mais que essa seja uma notícia ruim, se a gente olhar o histórico dele, a comparação com os meses anteriores, isso na verdade é bom, tá? Ele veio com um prejuízo aí de R$ 3,10, né, no fim do ano passado. Agora ele já está com prejuízo aí bem menor e está gerando bastante resultado, tá bom? No mês passado aí tinha um prejuízo de R$ 2, dois e pouquinho, 2,49, se eu não me engano. Hoje já está aí em 1,29. Então é um fundo imobiliário que está recuperando o seu poder, tá? Em breve vai pagar dividendos. Quando, né? Se a gente levar em consideração que o fundo, nesse mês, ele vai ter um bom desempenho por causa da parada do orgulho LGBT que vai acontecer aqui em São Paulo, né? Isso traz muita gente aqui para São Paulo e lota os hotéis, principalmente ali na região da Paulista, na região do centro, onde o HTMX tem alguns imóveis. A gente
prevê, né, um bom resultado financeiro do fundo aí. Eu acredito que o fundo vai voltar a pagar dividendos ainda esse ano. Eu acredito que daqui uns 2, 3 meses no máximo já começa a pagar dividendos, tá? Porque de fato o fundo está pagando muito o prejuízo que ele tinha anteriormente, tá? Repondo isso daí e em breve já vai pagar dividendos, tá? E aí, né, eu fecho aqui com o último questionamento, né, que as pessoas têm é se vale a pena ou não investir em HTMX, tá? Na minha opinião, eu até fiz um vídeo recentemente, há uns 3 meses atrás, 4 meses, não me lembro exatamente a data, falando que não valia a pena investir nesse fundo, né, na minha visão, porque ele não estava pagando dividendos mensais e esse é o foco dos fundos imobiliários, né? E vendo agora, né, passando um tempo, esse fundo imobiliário ele entregou resultado muito mais rápido do que eu esperava, tá? Então eu não esperava de fato esses resultados do fundo imobiliário. Eu acredito que melhorou muito nesse sentido. O fundo imobiliário está conseguindo ali fazer algumas operações e está gerando muito resultado. E vendo a qualidade dos imóveis, eu acredito que vale a pena investir, porém, não todos os investidores, tá? Por quê? Porque esse fundo imobiliário ele tem um risco maior justamente por ele ser só em São Paulo, ele tem um risco maior por ser somente de hotéis, né? Então, grande parte ali do investimento dele é de hotéis. Então, eu vejo que existe um risco maior atrelado a isso. Você tem que ter uma carteira bastante madura para você assumir esse fundo imobiliário dentro aí da sua carteira. Porém, eu acredito que ele vai trazer um bom retorno aí, tanto de dividendos quanto valorização da cota no futuro, né? O que você tem que analisar é se vale ou não a pena correr esse risco aí para você ganhar esse retorno, né? Eu vejo que um tempo atrás não fazia sentido correr esse risco. Agora eu estou avaliando se vale a pena ou não correr esse risco na minha carteira, já que eu tenho bastante segurança com outros fundos imobiliários, beleza? Peço que você se inscreva aqui no canal, se esse vídeo te ajudou a entender melhor o que está acontecendo com o fundo imobiliário, se ele te trouxe informações relevantes. E peço que você deixe aqui nos comentários também ou dúvidas ou sugestões de vídeo para eu fazer aqui no canal, beleza? Muito obrigado e até a próxima.